Então tá, salve, salve, amizades. E aí, como é que vocês estão? Certo? Culpa o atraso aqui, foi culpa minha que eu mandei o arquivo pelo lugar errado de novo, o arquivo do canal. Mas eu tô aprendendo, semana que vem, garanto, não teremos esse problema. Já peço desculpas adiantadamente não, depois, por não ter podido estar com vocês na segunda-feira, eu tava doente, tava meio ruim da garganta, e enfim, acordei ruim da garganta na segunda, aí fui dar aula de manhã, no terceiro período eu já tava completamente sem voz, aí para casa, e de molho segunda e terça, mas já estou melhor, já estou de volta, ainda não estou 100%, vocês podem ver que a voz está meio falhando ainda, mas já estou melhor. E aproveitei também para tentar parar de fumar mais uma vez, então talvez isso ajude. Mas por outro lado, eu estou um pouquinho mais irritado, né? Porque eu já estou há 48 horas sem nicotina. Então, se o senhor ficar irritado do nada, é por causa disso, tá? Não é vir pro coração, o senhor está com vontade de fumar, mas não vou, dessa vez eu vou parar. Olha só, gente. Dito isso, vamos seguir o nosso papo aqui. Salvo engano, na aula de quarta-feira passada, a gente conversou sobre o Renascimento, tá? E confirmem aqui se a gente chegou a falar sobre maneirismo também ou só falamos de Renascimento. Vamos falar de maneirismo no final. Ó, a Priscila parou depois de 17 anos. Ó, eu também já faço por aí que eu fumo. Tá na hora de eu conseguir parar. Só Renascimento, beleza, tá? Alguém comentou que. Não, mas podem fazer palhaçada, não tem problema. O senhor não vai jogar ninguém pela janela. Essa é uma vantagem do online. Tá? Olha só. É, alguém comentou que não estava escutando. Marcelo, de repente o problema é contigo, porque eu acho que está todo mundo escutando. De repente sai e entra de novo. Tá? Eu não sei explicar por que isso funciona, mas normalmente funciona. Tá? Sair e entrar de novo. É tipo o famoso ligar e desligar, né? Normalmente ele funciona. Tá? Ah, tá. Não adianta eu falar dica para ela se ela falando, se ela não está escutando, né? Deixa eu escrever isso. Eu acho que é melhor. É, claro, não. Ah, tá. Beleza. Olha só, gente. Dito isso, olha só, nós vamos conversar agora sobre o grande nome do Renascimento português, do classicismo português, que é Luís de Camões. Deixa eu até passar aqui os slides para cá. Tá? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre o maneirismo, já que não vimos isso na aula da semana passada. Tá? A gente encerra esse papo aqui de século XVI. Tá? Olha só, gente. Luís de Camões é o grande nome da literatura portuguesa, tá? Um poeta do classicismo português. Lembrando que classicismo e renascimento para gente são sinônimos, né? Qual é a principal característica do renascimento artístico? A retomada dos valores da cultura clássica, isto é, de Grécia e de Roma antigas. Por isso, renascimento e classicismo para gente, né, são sinônimos sem nenhum prejuízo. Tá? Na verdade, o classicismo é uma faceta de algo mais amplo que é o Renascimento. Tá? Mas para nossas finalidades aqui, se a gente pensar classicismo e Renascimento como sinônimos, não vai ter nenhum prejuízo, a gente não vai se atrapalhar em nenhum conceito desses na hora da prova. Tá? E o Camões é um cara importante para a gente, porque ele pode diretamente pintar lá nas nossas provas, tá? Em questão de Camões na prova de linguagens do Enem, ele está no edital da URGS, ele aparece na URGS, em outros vestibulares, tá? Embora ele não seja a figura mais recorrente, tá? Ele não aparece tanto quanto já apareceu outrora, em outras épocas, tá? Ele é um cara que pode pintar nas nossas provas até mesmo de forma indireta. Ele é um nome muito importante da cultura em língua portuguesa. Então, às vezes, não tem uma questão diretamente sobre Camões, mas envolve Camões indiretamente. Tá? Vai citar algo de Camões, ou um outro texto que se inspira em Camões, para a gente compreender depois outros artistas, como o próprio Fernando Pessoa. É importante que a gente entenda, saiba quem foi Camões, e até mesmo como texto de apoio na redação da URGS, Camões já apareceu. Tá? Então é um cara muito importante, é um cara incontornável, a gente tem que conhecer. Tá? E o Camões, gente, ele vai escrever em dois gêneros textuais. Ele escreve poesia lírica, que são aqueles poemas mais curtos, que normalmente falam de sentimentos. Tá? Hoje em dia a gente chama poesia lírica só de poesia, tá? Porque o único tipo de poesia que a gente tem nos dias de hoje é a lírica. Então poesia lírica virou sinônimo só de poesia.
Mas na época que o Camões escrevia, tinha um outro tipo de poesia, que era a poesia épica, também chamada de epopeia. E o Camões também escreveu poesia épica. Tá? Mais especificamente, né, a maior epopeia de língua portuguesa, um texto chamado Os Lusíadas. Tá? Essa prática de escrita de epopeias, que são longos poemas narrativos, tá? A poesia épica é um poema longo. Quando eu digo longo, é tipo 300 páginas, 500 páginas. Tá? Muito maior que um poema lírico. Poema lírico normalmente tem uma página só. Tá? Isso vem da tradição clássica. Tá? As grandes epopeias da história da literatura ocidental são da Grécia Antiga e depois de Roma Antiga. Inclusive, toda a mitologia grega vem dos textos épicos lá da Grécia Antiga, do século 9, 8 a.C. Tá? No mundo grego, quais são as duas epopeias mais famosas? Tem uma delas que vai virar filme agora esse ano, dirigido pelo Christopher Nolan. Vocês lembram? Alguém conhece, sabe me dizer aí? Perfeito, Augusto. Augusto matou a charada. No mundo grego, na Grécia, as primeiras epopeias que a gente teve são a Ilíada, conta a história da Guerra de Troia, também virou filme, né? O filme Troia. E a Odisseia, conta a história do retorno do Ulisses, do Odisseu, para sua terra natal depois da Guerra de Troia. Esses dois textos aqui são atribuídos a um poeta chamado Homero. É um cara que a gente nem sabe se existiu de verdade, né? Ou se era um conjunto de pessoas, enfim, historiadores divergem sobre isso, tá? Mas o fato é que nesses dois textos está concentrado tudo que a gente sabe sobre mitologia grega. Toda a mitologia grega veio dessas histórias aqui. Depois, em Roma, a gente vai ter uma outra epopeia muito famosa chamada Eneida. Um poeta chamado Virgílio. A Eneida conta a história de Enéas, por isso que o nome é Eneida. Então, Enéas era um cara que é um sobrevivente troiano da Guerra de Troia, e daí ele fugiu, conseguiu chegar ali na Península Itálica, onde ele funda um povoado que acaba virando um império, que é o Império Romano. Tá? Então é a grande história do Império Romano. Tá? O que os textos épicos têm em comum? O que essas epopeias têm em comum? Tá? Um pouquinho para o lado. Ah, claro, aqui na frente. Aqui. Deixa eu ver para qual lado que eu sempre preparo. É para cá. Ah, maravilha. Melhorou. Pronto. O que esses textos têm em comum? Tá? Eles são poemas longos, narrativos, isto é, eles contam uma história, mas não pode ser qualquer história. Tem que ser grandes feitos de grandes heróis que trazem um significado para uma coletividade. Tá? Então, no caso, os textos de Homero, eles têm um significado para os helenos. Helenos quer dizer gregos, o povo da Grécia. E o poema de Virgílio, a Eneida, tem um significado para os romanos. O Camões vai se inspirar nisso, mas para fazer um texto que tem um significado para os lusitanos, para os portugueses. Por isso ele escreve Os Lusíadas, né, que é o grande poema épico português. Tá? O grande poema épico em língua portuguesa. Tá? A gente tem outros textos épicos que são famosos, tá? Como, por exemplo, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, tá? Entre outros. Tá? Até o século XVIII, pessoas escreviam poesia épica. Depois esse gênero deixa de ser tão importante, e vai surgir um outro gênero textual, um gênero literário, que substitui a poesia épica, que é o romance. O romance ele é a epopeia dos tempos modernos, mas veremos isso mais adiante. Olha, a Lívia é fã da Divina Comédia. É complicado, né? Confesso que eu tenho a edição bilíngue, eu fico tentando ler em português e italiano, mas eu não falo italiano. É bem complicado. Tá? Agora, quando a gente lê poesia épica em tradução, tá? Normalmente a gente perde um pouco da graça da coisa, porque os poemas épicos eles são rimados, né? Em geral, eles são rimados. Não é obrigatório, mas os mais famosos são. E aí, quando a gente lê na tradução, a gente perde a rima, né? Inclusive, muitas traduções são em prosa. E, na verdade, originalmente, eles são escritos em versos, com ritmo, com rima. Como se fosse um poema mesmo. São poemas. E aí a gente acaba perdendo um pouco perde um pouco a graça da coisa. Os Lusíadas é um privilégio que a gente tem de sermos falantes de português e a gente consegue entender os Lusíadas
no seu idioma original. É muito legal. Tá? De início é meio chato, mas depois, com o tempo, a gente acaba gostando disso aqui. Eu lembro que quando eu fiz o vestibular da URGS, por exemplo, gente, os Lusíadas era leitura obrigatória. Aí eu achava um saco, ter que ler 300 páginas, eu não entendia nada, né? Fiquei com ranço do negócio. Mas hoje em dia eu gosto bastante. Dito isso, gente, olha só. Vamos falar um pouquinho, então, sobre este poema épico de Luís de Camões, tá? Aliás, vou fazer um trocadilho meio infame aqui, mas ajuda a gente a lembrar das coisas. É o seguinte, ó, alguém marcou, a Priscila marcou, meados de 2009, por aí, nessa época aí mesmo que os Lusíadas era leitura obrigatória da URGS. Olha só, gente, estamos falando do século XVI, né? Os anos 1500, tá? Então, para a gente lembrar dos dois grandes nomes que a gente tem que conhecer no século XVI da literatura de língua portuguesa, tá? Uma brincadeira meio infame aqui, mas que ajuda a lembrar, ó. Can, no Brasil, caminha. Portugal, Camões. Né? Portugal, que era a metrópole, tem Camões, nós que somos colônia, temos Caminha. Tá? Esses são os dois nomes da literatura de língua portuguesa que a gente tem que saber no século XVI. Tá? Vou voltar aqui rapidinho, só para alguém tirar um print ali e copiar. Olha só, gente. Foi? Vamos nessa. Deixa eu fazer uma pose para o print. Vamos nessa. Olha só. O texto épico, como eu falei para vocês, ele tem que relatar grandes feitos de grandes heróis. Tá? Ó, a Raquel tem um ponto ali, verdade. Tá? Ainda mais para quem é ariano, como eu sou do signo de Ares, se alguém me manda fazer um negócio aí que eu não quero, eu ia fazer. Aí alguém manda eu fazer, obrigado, já não quero fazer. Tá? Então o texto épico tem que falar de grandes feitos de grandes heróis. Tá? Quem vai ser o grande herói exaltado no poema de Luís de Camões? Vasco da Gama, tá? Um navegador português. Foi o primeiro navegador português que contornou o continente africano e conseguiu chegar às Índias pelo Oceano Índico. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho aqui. Eu me abaixo um pouquinho. Façam de conta que aqui é a Península Ibérica, aqui o continente africano e Madagascar. Tá? Vou abrir um negócio. Tá? Olha só. Então, para esse lado. Tá? Então, Vasco da Gama saiu daqui, Portugal já estava durante o século XV inteiro fazendo esse contorno aqui. Só quando ele chegar, tem um slide anterior, sim, Matheus. Depois eu posso deixar esse slide para vocês na plataforma, se é que já não está. Eu acho que já está. Aqui, Portugal tinha muita dificuldade para atravessar. Portugal ficou mais de 100 anos tentando atravessar essa pontinha aqui da África, tá? Onde fica o Cabo Bojador, tá? Que hoje em dia é chamado de Cabo da Boa Esperança. Mas antes dos portugueses conseguirem atravessar, eles chamavam de Cabo das Tormentas, porque dava muita tormenta aqui. Tá? Verdade que a gente tem aqui, ó, correntes marítimas que vêm do Oceano Atlântico e correntes marítimas do Oceano Índico, tornam o mar muito revoltoso, tá? E jogavam as embarcações contra penhascos. Tem bem nessa pontinha aqui. Então era um troço difícil de fazer. Mas Vasco da Gama, em 1497, consegue contornar o continente africano e chegar a Calicut, na Índia. Depois voltar. Tá? Então esse é o grande feito narrado nos Lusíadas. Tá? Só que vejam só, gente. O poema não se chama Os Vasco da Gama, né? O poema se chama Os Lusíadas. Então, embora o grande herói seja Vasco da Gama, a gente vai ter uma exaltação aqui do povo português como um todo. Tá? Porque para que Vasco da Gama pudesse fazer esta viagem, tá? Muitos navegadores portugueses antes se sacrificaram, deram a vida para essa conquista ultramarina portuguesa. Então é o povo português como um todo que é exaltado no poema, né? Como é típico dos poemas épicos, né? Eles trazem essa exaltação de uma coletividade, de um herói que traz um sentido, um significado para uma coletividade, tá? Galera, como esse texto se vincula ao classicismo, o Camões ele vai utilizar muito, tá, os recursos artísticos do classicismo. Tá? Então estamos falando daqueles valores como equilíbrio, moderação, sobriedade, tá? O gosto pela cultura clássica. Isso vai aparecer de que forma em Os Lusíadas? Pelo uso, inclusive, da mitologia romana. Tá? O Camões vai se inspirar na mitologia romana. Então vai aparecer Júpiter, Tétis, Gaia, os deuses, né, dão pitaco, se metem, auxiliam Vasco da Gama. Tá?
entre outras coisas, tá? Então a gente tem esse aspecto que era quase como se fosse um movimento obrigatório, digamos assim, da literatura de inspiração clássica, como era a literatura do classicismo, tá? Porém, vocês sabem que nas caravelas portuguesas há um símbolo estampado. Alguém lembra aí qual é o símbolo que tem estampado em toda caravela portuguesa? É escudo de um clube de futebol aqui do Brasil hoje. A Cruz de Malta, perfeito. Deixa eu ter a cruz aqui. Cagado, meu Deus. Olha só. A Cruz de Malta, que é a cruz da Ordem dos Templários. Não é por acaso que isso aqui é o símbolo de qual clube do futebol brasileiro? Vasco da Gama. Aqui é um clube que homenageia este navegador. Tá? Exato. Tá? É o símbolo do Vasco. Tá? A Ordem dos Templários era uma ordem da Igreja Católica, que inclusive financiava essas viagens. As viagens da expansão marítima portuguesa, além de terem o objetivo mercantil, né, ganhar dinheiro, a gente viu que tinha o objetivo de propagação da fé, né? Eram cruzadas, né? Levar a fé cristã. Tá? Então, quando Camões vai falar dessas viagens, Camões vai falar de Júpiter, Gaia, Tétis e das figuras da mitologia romana, porque a moda literária da época pedia isso, é o classicismo, mas ele vai falar do empreendimento cristão. Porque a viagem de Vasco da Gama é um empreendimento cristão. Então, uma curiosidade dos Lusíadas é justamente, uma característica marcante dos Lusíadas é justamente essa mistura entre a mitologia pagã, que é, no caso aqui, a mitologia romana, né? E a mitologia cristã. Tá? Deus do ponto de vista cristão. Tá? Inclusive, gente, quando Camões termina os Lusíadas, é um livro que deu bastante trabalho. Tá? Diz a lenda que ele perdeu o primeiro manuscrito numa viagem, porque o Camões era navegador também. Tá? O Camões perdeu esse manuscrito, mas depois reescreveu de novo. Quando ele terminou, a Igreja Católica disse: joia, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Porque a Inquisição estava pegando já em Portugal. E aí a Igreja Católica não gostou muito. Ele colocava mitologia pagã. Não, mas o verdadeiro Deus é o nosso, é o Deus cristão. E aí Camões teve que se explicar. Inclusive teve que trocar alguns versos do poema dele ali para agradar a Inquisição. Tá? Mas é claro, gente, fica evidente na leitura, tá, que todos esses elementos da mitologia pagã presentes na obra não são uma crença. Então Camões não acreditava em Júpiter, em Gaia, em Tétis. Camões era devoto do Deus cristão. Por que então ele colocava Júpiter, Gaia e Tétis? É um movimento obrigatório, é a moda literária, é o estilo da época, é o estilo do classicismo. Tá? Dito isso, gente, posso passar o slide aqui para a gente ver só um inicinho aqui dos Lusíadas que eu quero mostrar para vocês? Como eu falei, sempre que possível vamos trabalhar com texto, tá? Eu já volto nesse slide aqui, tá? Fala da estrutura de Os Lusíadas. Vocês não precisam decorar isso aqui, tá, gente? Isso aqui é só para mostrar para vocês como é uma obra grandiosa e arquitetada rigidamente dentro dos padrões clássicos de equilíbrio, simetria, proporção. Tá? Ele vai dividir essa história em 10 partes, são chamadas de cantos. Cada parte de um poema épico é chamada de canto. Tá? E nem quando a gente está lendo um romance, como é que a gente chama cada parte de um romance? A gente está lendo um livro e ele é dividido. Como é que a gente chama cada parte? Diga aí, professor. Normalmente. Capítulo. Perfeito, pera. Isso aí. Normalmente a gente chama de capítulo, né? No poema épico tem outro nome, mas é a mesma ideia, tá? Uma divisão, uma segmentação. Então, cada parte do poema épico se chama canto, tá? E ele vai construir essa história com 1.102 estrofes de 8 versos cada uma. Vejam, um padrão simétrico, né? Não é umas com 7, outras com 9, né? Respondendo a pergunta da Lívia, assim, tá? Tem motivo para essa nomenclatura ser diferente, tá? Pra gente, em geral, só atrapalha porque é mais coisa para lembrar na hora de prova, né? Pergunta o canto, o que quer dizer? Ah, quer dizer capítulo, tá? Mas tem um motivo. Vou voltar aqui rapidinho enquanto eu explico esse motivo, tá? Como o texto épico ele tem essa inspiração clássica, então a ideia é sempre que um poeta épico ele pede inspiração para as musas, para as ninfas, para figuras mitológicas, tá?
para ele poder cantar os grandes feitos de um herói. Cantar no sentido de louvar, né? De exaltar. Então, por isso que cada parte é um canto, porque a gente tem poeta cantando esses grandes feitos. Tá? Letícia, não cai assim num sentido direto. Eu já vou mostrar para vocês o que pode cair quando a gente fala de estrutura. Tá? Mas não é diretamente, assim, tem que decorar que tem 8.816 versos. Não é isso, eu já vou mostrar exatamente como é que cai a questão da estrutura. Tá? E outra coisa que pode aparecer, né, cai a respeito do estilo, né? Estilo do classicismo. E essa estrutura tem a ver com o estilo do classicismo. Tá? Outra coisa que tem um nomezinho diferente, gente, é a voz que fala. Como é que a gente chama a voz que se expressa num poema lírico? Vamos treinar essas nomenclaturas aqui, que essas nomenclaturas vão ser importantes para a gente ao longo do ano. A voz que está se expressando num poema lírico, como é que a gente chama? Eurírico, perfeito. Quando é um romance ou um conto, um texto narrativo, como é que a gente chama a voz que se expressa num romance? Narrador, perfeito. Num poema épico tem um nomezinho diferente também, tá? Isso aqui é só curiosidade, isso aqui não cai, tá? É só curiosidade. A voz que se expressa num poema lírico é chamada de aedo. É só uma nomenclatura diferente, tá? Buenas, olha só, gente. Essa aqui é a primeira estrofe dos Lusíadas. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, entre perigos e guerras enfrentados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Tá? Essa aqui é a primeira estrofe. Mas depois tem mais 1.101. São 1.102 estrofes do total. Eu já vou voltar no slide anterior, não se preocupem. Só queria mostrar o que está no slide anterior na prática, tá? Depois, gente, ó, dessa estrofe aqui tem um espacinho em branco. Começa outra estrofe. Também com 8 versos. Então vejam só, gente. O que é um verso? É cada linha dentro de um poema. Tá? Então aqui é um verso, outro verso, outro verso. 4, 5, 6, 7, 8 versos. Um conjunto de versos forma uma estrofe. E aí, já respondendo a pergunta da Letícia, a prova, os vestibulares, não perguntam o que é verso ou o que é estrofe. Mas ela pode dar um poema e perguntar coisas do tipo assim, ó. No terceiro verso da primeira estrofe, o Eurírico afirma tal coisa, verdadeiro ou falso. E aí a gente tem que saber o que é verso, o que é estrofe, para se localizar. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui é a primeira estrofe dos Lusíadas, tá? São 1.102 no total. Se a prova perguntasse o que é afirmado no quarto verso, o que o quarto verso aqui diz? O quarto verso diz, passaram ainda além da Taprobana. Tá? Vamos traduzir aqui. O que esse verso está dizendo? Ó, as armas dos barões assinalados. A gurizada que foi designada para sair lá da praia lusitana, da praia de Portugal, e navegar por mares nunca antes navegados, foram longe pra cacete. Tá? Taprobana é uma localização geográfica. É o nome de um lugar. É o que hoje a gente chama de Sri Lanka. Então eles foram depois de Sri Lanka. Foram longe pra caralho. Se meteram em perigos e guerras, mais do que se achava imaginável que os seres humanos poderiam conseguir, e entre gente remota, entre gente distante, construíram um novo reino, levaram um novo reino. Esse é o sentido desse. Tá? Reparem o seguinte: todos esses versos têm 10 sílabas poéticas. Tá? Cada um deles, ó. As armas e os barões assinalar, 10 sílabas. E da ocidental praia lusitã, 10 sílabas. E assim por diante, tá? Lembrando que como é que se conta sílaba dentro de um poema, tá? Somente até a última sílaba tônica, que aqui no caso, nesses versos, é a antepenúltima. Se fosse a última, a sílaba tônica contava até a última. Fossem palavras oxítonas, né? Mas como são palavras paroxítonas, tá? A gente conta até a penúltima, tá? E sempre que a gente tem encontro vocálico aqui, junta e conta como uma sílaba só. Que dal, cidental, praia, lusitã. 10 sílabas, tá? Reparem que esse cara fez isso em 8.816 versos. Essa é a estrutura de um poema épico classicismo.
Uma coisa obsessiva, né? É muito simétrico, é muita força de vontade, exatamente. E aí, galera, olhem só. Ainda reforçando a pergunta de como é que isso cai na prova. Dificilmente a prova pergunta se tem 10 sílabas, se tem 11 ou se tem 12. Não é isso que a prova pergunta. Mas a prova gosta de perguntar se tem um padrão ou se não tem um padrão. Ou seja, se é metrificado, que é quando tem um padrão, ou se são versos livres. Versos livres é quando não importa o número de sílabas. Isso a prova pergunta. Tá? E como é que a gente sabe disso? Contando ou só olhando, gente. Porque quando a gente olha para um poema e ele tem versos livres, ele não está preocupado com o número de sílabas em cada verso, normalmente isso é muito visível. E daí a gente vai ter um verso que é muito longo, outro verso que é médio, outro verso que é mais longo ainda, um verso curto. Então a gente está olhando para os versos, está vendo que eles não terminam muito juntos. Então, muito provavelmente eles não seguem um padrão. Agora, quando a gente olha para um verso como para as estrofes, como as estrofes dos Lusíadas, a gente vê que tem padrão, né? Estão terminando quase todos juntos aqui. Se a gente conta sílabas, dá 10 sílabas em cada verso. Tá? Em 8.816, que é assustador. Senhor, tem certeza que são os 8.816? A galera, não parei para contar todos, tá? Eu não sei. No verso 5.432 o Camões se passou. Ali tem 11. Não sei, pode ser, tá? Mas todos que eu vi até agora tem 10, tá? Acho que o cara não ia se queimar por tão pouco, né? Se ele fez tudo isso, não ia forçar a barra, né? E mais do que isso, gente, tá? Reparem que, além de os versos terem o mesmo tamanho, eles estão rimando, né? Assinalados rima com navegados, que rima com esforçados. Lusitana rima com trapobana e humana. E edificaram rima com sublimaram. Concordo? Ou seja, ele está rimando o primeiro verso com o terceiro e o quinto, o segundo verso com o quarto e com o sexto, e o sétimo e o oitavo estão rimando entre si. Tá? Inventaram um jeito mais simples, supostamente, de dizer isso que eu acabei de dizer para vocês. O que eu disse para vocês? Que o primeiro rima com o terceiro e com o quinto. O segundo rima com o quarto e com o sexto. O sétimo e o oitavo rimam entre si. Inventaram uma outra maneira de dizer isso, né? Que é, para cada rima, se atribui uma letra. E aí a sequência de letras dentro da estrofe mostra como é que está funcionando a rima. Tá? Vamos fazer junto nessa primeira estrofe dos Lusíadas? Olha só. As armas e os barões assinalados. A parte que rima é o final, né? Ados. Vamos botar uma letra para rima ados. Que letra a gente vai botar? Letra A. Porque não somos diferentões nem nada. Vamos botar em ordem alfabética. A. Então a rima ados é representada pela letra A. E da ocidental, praia lusitana. Ana é diferente de ados. Então a gente vai botar uma outra letra aqui, né? Qual letra, gente? B, né? Fazer a coisa em ordem. Organizados. Por mares nunca dantes navegados. Ados, a gente já inventou uma letra para essa rima. Qual letra representa a rima ados? A. Passaram ainda tá probana. Ana. B. E perigos e guerras esforçados. Ados. A. Mais do que prometia a força humana. Ana. B. E entre gente remota edificaram. Aaron não tinha aparecido ainda. E agora? O que a gente faz? Pena. Feito. Novo reino que tanto sublimaram. C de novo. Então a sequência é A, B, A, B, A, B, C, C. Isso aqui explica o quê? Como está funcionando a rima dentro do poema. Perfeito, é isso, Isabel. É uma coisa muito simples, às vezes a gente tem dificuldade de entender. E, de novo, gente, eu estou mostrando isso aqui, não é porque vocês têm que decorar isso aqui, porque sempre aparece, tá? Pode até aparecer na prova, tá? Sobretudo vestibulares mais tradicionais, tá? O Enem, pouco provável que traga isso, tá? Mas é para vocês verem que isso é um padrão artístico. Tá? Isso aqui é importante entender, não é decorar A, B, C, C. É entender que a gente tem uma concepção artística acontecendo aqui. Que é uma concepção de regularidade, né? Harmonia,
É uma concepção clássica. Tá? A, B, A, B, A, B, C, C. Exato, dá para ficar fazendo em outros poemas e é bem divertido, inclusive. Tá? Agora, o que é impressionante nessa concepção clássica? Vou voltar aqui o slide, tá? O cara fez isso em 1102 estrofes. Todas as 1102 estrofes dos Lusíadas seguem esse mesmo padrão AB, 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 CC. Então, é sempre A duziana? Não. É sempre o primeiro com o terceiro com o quinto. O segundo com o quarto com o sexto. E o sétimo e o oitavo entre si. Doente, concordo com o Matheus, não por acaso. Isso fica conhecido como a rima camoniana. Sempre que um poema faz isso, diz que esse poema tem uma rima camoniana. Camões foi tão obcecado com isso que virou o nome da rima. Tá? Vou mostrar agora... virou adjetivo, exatamente. Tá? Papo de virar adjetivo literário. Tá? Para a gente encerrar aqui, gente, rapidinho, deixa eu mostrar para vocês um poema lírico aqui do Camões, tá? Olha só, eu nem vou ler o poema, vou deixar para a gente fazer a análise do poema na aula de segunda, tá? A gente vai ver a poesia lírica. Poemas líricos, aqueles poemas mais curtinhos daí. Isso aqui não é mais os Lusíadas, é outra coisa, tá? É só porque a gente já tá no embalo, tá? Já que o Matheus disse que queria treinar, vamos ver aqui nesse poema como é que ele tá fazendo, ó. A uma minha gentil que te partiste. Partiste A. Tá? Tão cedo dessa vida descontente. Ente é B. Pousa lá no céu eternamente. B, iste A. Ok? Exato, vamos nessa, tá? Então, em Isabelle, os Lusíadas tem umas 400 páginas, tá? Que a gente não vai ver todo porque não interessa pra gente. É só pra gente entender como é que tá funcionando a concepção ali, tá? Olha só. Iste A, ente B, iste A. Aqui, erte C ou D, erte C. Ou D, erte C ou D. Então, aqui é ABBA nos quartetos e CDC nos tercetos. Tá? Legal, né? E é um padrão simétrico, né? Olha como ele é proporcional e simétrico. Isso é concepção artística. Tá? É a concepção artística do classicismo, que vai perdurar por alguns anos, inclusive. É mais só lá no século XIX que a galera vai parar de fazer as coisas assim. Então, vai cair no gosto essa brincadeira aqui. Tá? Fechado, gente? Tá? Na aula de segunda, então, nós vamos dar uma olhadinha nessa poesia lírica aqui do Camões, tá? Para encerrar o Papo Camões. E eu vou falar um pouquinho de maneirismo e a gente vai fazer questões, tá? Para treinar esse papo todo. Beleza? Um beijo, professor. Uma ótima semana para vocês. Exato, Priscila. A galera, volta e meia, tá? A galera começa a dar uma exagerada na arte. Então, a arte é super sóbria e daí um pouco começa a ficar exagerada. Daí um pouco alguém chega e diz, volta. E aí volta a ser sóbria. Tá? Vamos fazer que nem os gregos. Uma coisa que fica acontecendo mesmo. Até mais. Tchau, tchau, gente.